Você está em Florença, ano de 1495, chovendo. Um homem entra numa oficina, sozinho. Folhas brancas cobrem a mesa inteira. Centenas. Ele desenha, há 5 anos desenha, sem parar. Ninguém sabe por quê, nem ele consegue explicar. Olá, curiosos de plantão. Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Rótulo. No vídeo de hoje você vai mergulhar em 500 anos, desde uma oficina molhada de chuva até uma verdade impossível. Preparado? Então já deixa o seu like. Inscreva-se e ative o sininho, porque temos 8 segredos impressionantes pela frente. Você conhece Leonardo da Vinci? Ou acha que conhece? Todo mundo sabe, artista, cientista, inventor, gênio, mas ninguém fala sobre os desenhos que ele escondeu. Desenhos que ele mesmo pediu para queimarem depois de sua morte. Imagine, você criar algo tão perigoso que pede destruição. Pois é, Leonardo desenhou máquinas que não existiam em sua época. Máquinas que a tecnologia só conseguiu replicar 5 séculos depois. Você está prestes a ver o que ele viu. 5 séculos antes. Porque Leonardo não desenhou o que via ao seu redor. Ele desenhou o que ninguém tinha visto ainda. Nem imaginava. E aqui está o detalhe que ninguém te conta sobre Leonardo. Ele não era apenas observador, era visionário que via adiante. E quando você vê os desenhos de Leonardo lado a lado a resposta deixa você em silêncio. Completo. Porque Leonardo desenhou helicópteros. Em 1485, 395 anos antes do primeiro helicóptero voar. O primeiro helicóptero de verdade voou em 1880, sem sucesso ainda. O helicóptero prático só funcionou em 1939, 54 anos depois. Mas Leonardo já sabia como, já tinha desenhado tudo, perfeitamente. E você começa a se perguntar, como é possível? Como ele sabia? Porque Leonardo desenhou muito mais que helicópteros, você entende? Desenhou tanques de guerra blindados, desenhou submarinos, desenhou paracedas, desenhou máquinas de mergulho subaquático, desenhou sistemas hidráulicos, máquinas de assar carne rotativa. Cada desenho, cada máquina, cada invenção baseada em observação pura. Mas aqui vem o detalhe que te faz parar completamente imóvel. Leonardo não apenas desenhou as máquinas, ele entendeu os princípios. Os princípios de aerodinâmica, os princípios de engenharia, de hidráulica, princípios que a ciência moderna levou séculos para descobrir de novo. E quando você pensa sobre isso, você começa a entender algo perturbador. Leonardo não era apenas um homem à frente de seu tempo. Ele era um homem cuja mente já vivia 500 anos adiante. E a pergunta que ninguém consegue responder é simples, assustadora. Como Leonardo viu o futuro tão claramente em sua própria mente? Porque não era dedução, não era extrapolação lógica simples. Leonardo observava a natureza e via os princípios invisíveis que a governam. Princípios que qualquer pessoa poderia ver, mas ninguém enxergava. Porque ver é diferente de observar. Observar é um ato de vontade. Leonardo parou de caminhar. Seus olhos fixaram numa asa de pássaro. Não era admiração estética, era análise, decomposição estrutural. E então ele desenhou algo que não existia. Ainda. Seus contemporâneos viram o desenho e riram. Impossível. Fantasia. Mas Leonardo continuou, porque ele via além do que os olhos conseguem. Os desenhos dele não eram ficção, eram prescrições, instruções. Se você tivesse os materiais certos e a tecnologia certa, poderia construir. Porque os princípios que ele viu não mudaram, continuam aqui, invisíveis. Leonardo desenhou a hélice. 400 anos depois, ela voava. Ele desenhou o paraquedas. Ninguém acreditava que funcionaria. Ele viu a hidrodinâmica em movimentos de água que ninguém estudava. Seus desenhos de fortificações militares foram adotados séculos depois. Mas aqui vem a parte que ninguém consegue explicar racionalmente. Leonardo nunca viajou para o futuro. Nunca entrou numa máquina do tempo. Ele não tinha acesso à tecnologia moderna, nem livros de engenharia futura. Então, como ele sabia? Como sua mente conseguiu calcular o impossível? A resposta está em como Leonardo pensava diferente de todos os homens. Ele não separava a observação de criação. Era a mesma coisa para ele. Quando Leonardo via um pássaro voando, ele via as forças invisíveis, o ar movendo-se, a resistência, o equilíbrio, o peso e a leveza, enquanto outros homens viam um pássaro. Só um pássaro, bonito, nada mais. Leonardo via o código, a linguagem invisível que governa todas as coisas. E você está começando a entender por que ele pediu para queimarem. Porque se alguém conseguisse construir essas máquinas em sua época, teria mudado a história de forma que ninguém conseguia prever. Leonardo era homem de seu tempo, mas sua mente já vivia em.
Ele viu o potencial destrutivo de suas próprias criações e teve medo. Por isso pediu para queimar tudo, para que ninguém mais visse, mas seus alunos e assistentes não obedeceram completamente. Salvaram parte, esconderam seus desenhos em lugares onde só seriam encontrados séculos depois. Quando você pensa nisso, a ironia é absolutamente perturbadora. Leonardo pediu para queimar tudo, e seus desenhos se tornaram imortais. Ele tentou impedir que a história conhecesse seus segredos, e fracassou completamente. E essa é apenas a primeira camada do que Leonardo realmente era, porque Leonardo não apenas desenhou máquinas, ele desenhou a própria natureza, dissecou corpos, estudou cada músculo, cada veia, cada órgão. Seus desenhos anatômicos eram mais precisos que muitos livros médicos modernos. Ele compreendeu a circulação sanguínea 300 anos antes de ser provada. A medicina oficial dizia que a circulação funcionava de forma completamente diferente. Leonardo sabia que estavam errados, mas não podia publicar suas descobertas, porque publicar significava desafiar a igreja, e desafiar a igreja era morte. Então Leonardo guardou suas descobertas, esperando por um tempo que não veria, um tempo em que a verdade seria mais segura. E aqui está a coisa que te faz parar de respirar por. Leonardo não apenas observava o presente, ele calculava o futuro. Seus cadernos estão cheios de cálculos que parecem ter saído de livros, porque Leonardo entendeu um segredo que a ciência levou séculos para aceitar. Tudo no universo segue os mesmos padrões, os mesmos princípios, um padrão que governa desde o tamanho de um peixe até o... Leonardo não apenas viu esse padrão, ele o desenhou, obsessivamente, porque Leonardo havia descoberto a proporção áurea, ou melhor, tinha entendido sua. A proporção áurea não foi descoberta por matemáticos gregos, como dizem os... Leonardo a descobriu observando conchas, flores, proporções do corpo humano. E quando você entende que Leonardo viu isso tudo, que Leonardo não era um homem, era uma antena, que sua mente estava sincronizada com uma frequência que ninguém mais conseguia. E a pergunta que emerge é: como uma mente humana consegue fazer? Leonardo produziu dezenas de milhares de páginas de anotações em sua vida, tudo escrito em espelho, invertido, ilegível para qualquer outra pessoa naquela época. Porque Leonardo não queria que ninguém lesse enquanto ele vivia. Ele estava codificando suas descobertas, protegendo-as, preservando-as para o futuro distante. E essa é apenas uma das camadas do mistério que é Leonardo. Porque Leonardo não apenas desenhou máquinas e mapeou natureza, ele criou um sistema, um método, uma forma de ver que transcende. E você começa a entender por que ele é considerado o maior, não porque ele foi mais inteligente, mas porque ele viu diferente. E aqui vem a revelação que mudará como você pensa sobre Leonardo não estava sozinho, e nunca esteve. Porque na época de Leonardo havia outros homens vendo o futuro também. Homens que desafiavam o que era possível, que criavam o impossível com. Mas Leonardo foi além, muito além, além de todos os outros. Porque enquanto outros criavam uma obra-prima, Leonardo criava centenas. E você está começando a compreender que Leonardo não era apenas um. Ele era um homem que vivia simultaneamente em 5 séculos diferentes. Seu corpo estava em 1490, mas sua mente já vivia em 1990. E isso levanta uma questão que ninguém consegue responder racionalmente. Como era possível que um homem pudesse ver tão longe no futuro? Como é que um homem do século XV podia desenhar máquinas de... Seus desenhos eram tão específicos, tão exatos, tão futuros. Não eram fantasias, não eram devaneios de um artista. Eram registros, documentação de algo que ele já havia visto. Você caminha até a mesa onde ele trabalha. Os papéis cobrem tudo. Centenas de folhas, milhares de desenhos. Tudo sobre máquinas que não existiam. Mas aqui está o detalhe que ninguém comenta nos livros de história. Ele não apenas desenhou essas máquinas, ele calculou como funcionariam, as proporções, os ângulos, os pesos e as forças envolvidas. Como ele sabia? Como era humanamente possível saber isso? Você toca em um dos desenhos. A textura do papel é áspera. Ele está aqui, ao seu lado, silencioso, observando você observar seu trabalho. Ele nunca fala, ele nunca explica. Ele apenas observa, porque ele sabe que você está entendendo algo que ele já sabia. Agora você se afasta da mesa, caminha para o outro lado da... E aqui você encontra algo ainda mais perturbador que os desenhos. Modelos, protótipos. Ele construiu essas máquinas aqui, nesta oficina. Você pega um dos modelos, ele é leve, surpreendentemente leve, as proporções estão perfeitas, os eixos estão alinhados, você tira a mão,
O modelo repousa nova na mesa, sozinho. Leonardo volta a desenhar, como se você nunca tivesse entrado na sala. Mas agora você sabe. Ele não estava imaginando. Ele estava testando. Cada desenho era um experimento. Cada modelo era uma prova. Ele estava construindo um manual. Um guia para o futuro. Um manual que ninguém teria permissão de ler por 300 anos. Porque em 1490 mostrar isso era perigoso, potencialmente fatal. A igreja não tolerava conhecimento que desafiasse sua verdade absoluta. Leonardo sabia disso. Por isso guardou seus segredos em código. Espelho invertido. Cifras que apenas ele conseguia decifrar. Ele transformou seus cadernos em labirintos de conhecimento. Ninguém poderia entrar aqui. Ninguém poderia entender o que via. Mas você está aqui, dentro, vendo o que ninguém deveria ver. E agora você começa a perceber algo ainda mais perturbador. Ele sabia que você viria, aqui, neste momento. Vendo isso, todos os seus desenhos, todos os seus cálculos, para quem? Para uma geração que ainda não havia nascido. Para você. Porque ele sabia que o futuro teria tecnologia para entender. E que o futuro finalmente teria perguntas que ele já havia respondido. Você pega outro desenho. Este mostra um submarino, completamente detalhado. Submarinos não foram inventados até 300 anos depois. Mas aqui está, desenhado em 1490, como se ele tivesse visto um. Você coloca o desenho de volta, sua mão tremendo levemente. Leonardo continua desenhando como se nada tivesse acontecido. Porque para ele isso não é surpreendente, é apenas registro. Ele sabia, ele sempre soube, por isso registrou tudo, tantas coisas. Tantas máquinas, tantos detalhes que ninguém compreenderia. Até agora, até este momento, até você. Os aprendizes ao redor percebem. Algo mudou no ar, ninguém fala, mas todos sabem que algo foi revelado. Leonardo volta aos seus desenhos como se nada houvesse mudado, mas você ainda está ali, segurando aquele desenho, perguntando-se se ele sabia, se ele sempre soube, se tudo isso era apenas documentação do futuro. 500 anos de silêncio, guardando o conhecimento, até agora, até você segurar este desenho nas suas mãos. Mas há um detalhe que Leonardo nunca deixou claro, nem quis deixar. Uma pergunta que seus cadernos nunca respondem completamente. Como ele sabia? De onde vinha essa visão? Porque Leonardo não tinha fontes, não tinha livros que explicassem. Ele observava, ele calculava, ele recebia. E aqui está a parte que ninguém consegue explicar cientificamente. Leonardo desenhou máquinas que não existiam ainda, porque ele as viu. Não imaginação, não dedução lógica, visão literal. Ele viu o futuro como você vê o presente ao seu redor. E você finalmente compreende por que ele pediu para queimar. Porque conhecimento dessa magnitude não deveria existir. Não deveria estar concentrado em uma mente, uma pessoa. É perigoso demais, é errado demais, é impossível demais. Então ele faz a única coisa que consegue fazer. Ele escreve. Ordena que tudo seja destruído. E depois, ele não obedece sua própria ordem. Ele protege tudo. Ele escreve uma coisa, mas faz outra completamente diferente, porque Leonardo sabia algo que ninguém mais compreendia, que o futuro não seria como o seu presente, que um dia alguém compreenderia, alguém acreditaria. E esse alguém é você. Neste exato momento, Leonardo desenhou para você, 500 anos no futuro, porque ele viu você, aqui, agora, vendo isto. E isso é, exatamente, impossível. Mas é verdade. Leonardo não era um homem, ele era um portal para conhecimento que transcende o tempo, um homem que recebia informação de algum lugar, além, e ele a traduzia em formas que o futuro compreenderia. Por isso ele pediu para queimar, porque sabia o peso, conhecimento demais, futuro demais, tempo demais, para uma mente humana carregar, para uma vida conter. Mas ele não recua, ele continua, registra tudo, porque alguém precisa. Alguém tem que preservar, porque o futuro precisa saber, precisa compreender, que as máquinas que ele desenhou não eram ficção, eram memórias, registros do que ele viu. E agora você conhece o segredo mais bem guardado. Leonardo da Vinci não era um gênio, era um visionário, não um homem de seu tempo, um homem de todos os tempos. Alguém que viu através do véu do tempo e registrou o que viu para você. Especificamente, quando você cria algo, quando você inventa, quando você sonha, você está caminhando no mesmo fio que Leonardo caminhou. Porque a criatividade humana não morre, ela apenas se encarna, de geração em geração, de mente em mente, sempre alguém recebendo, sempre alguém registrando, sempre alguém vendo além do presente, como Leonardo. E quando você entende isso completamente, você percebe que está vivendo a história que Leonardo registrou.
Você está vivendo dentro de seus desenhos, dentro de sua visão. Helicópteros no céu, submarinos nos oceanos, máquinas de guerra blindadas. Tudo que ele desenhou, tudo que ele previu, está aqui. Agora, neste exato momento em que você respira, Leonardo está aqui, neste quarto, nesta rua, nesta vida. Porque a história não é um lugar distante. É a argamassa invisível das paredes onde você vive. É o princípio que faz os aviões voarem sobre sua cabeça. É a proporção que faz você reconhecer beleza quando a vê. Leonardo não morreu em 1519. Ele apenas mudou de forma. Ele se tornou o código, a frequência, a linguagem invisível, que governa máquinas, que governa a natureza, que governa você. E você. Agora, finalmente, sabe a verdade. Qual parte mais te surpreendeu? Os desenhos antecipados ou a visão? Deixa nos comentários e prepara-te para a próxima história, porque a história está longe de terminar, tem muito mais. Curiosidade sem rótulo. Até lá.